Cara, e como que se formou o teu pensamento, assim? De onde vêm as suas ideias e você ter começado a pensar da forma que você pensa, assim, no sentido dessa visão, digo, você tem um pouco, me parece, também de uma moral cristã, você foi criado na igreja, alguma coisa assim? Não, eu sou um brasileiro sincrético, basicamente. Eu sou um sujeito criado no catolicismo, minha família era católica, mas aquela família que vai na missa de vez em quando e tal. Agora, eu acho que o cristianismo é a base, pilar moral da sociedade. Você tem aquela coisa, né? Você tem uma junção do Platão, que é uma espécie de... O Nietzsche falava, platonismo, o cristianismo é platonismo para plebe. Você tem uma simbiose muito grande entre Cristo e Platão, mas eu não concordo com Nietzsche. Eu acho que o Cristo vai além. Porque o Platão dá a dimensão da justiça, do equilíbrio da alma humana. Agora, o Cristo vai além de Platão. O Cristo é, mesmo se você não acredita que ele é o Deus encarnado, ele é a base da superação da própria justiça. Ele traz a palavra de misericórdia, de compaixão, de perdão. Ou seja, de um amor ao próximo que não dá ao próximo aquilo que lhe cabe, dá aquilo que o atravessa. Ou seja, ele enxerga no outro, o amor cristão enxerga no outro, a potencialidade do que ele pode ser. De amor maior, você pega alguém, você resgata alguém da sua miséria pessoal, que é o princípio do pecado original, e tenta transformar aquela pessoa numa pessoa melhor. Claro que há mil deturpações do pensamento cristão, inclusive em algumas igrejas, mas o cristianismo é a base, é o cerne da cultura ocidental, da cultura no sentido de misericórdia, de compaixão, de amor, de fazer do seu sentido de vida, o trabalho que você faz para o outro, desde um pedreiro até um ator, até um poeta, até um político, né? Fazer o outro o seu sentido de vida, isso é uma questão eminentemente cristã. Uhum. É o cerne Agora, você falar da minha formação pessoal, aí não, aí eu já li milhões de autores. Eu costumo dizer de maneira não tão digna assim, que a minha atração por literatura e filosofia e poesia não veio exatamente porque eu tinha uma curiosidade metafísica. Veio porque eu era feioso, baixinho, espinhento, vesgo, entendeu? Não conseguia as mulheres que eu queria. Aí eu fui atrás de autores que tentavam justificar a injustiça da vida para comigo. Nesse momento que eu tomei contato com esses autores, e progressivamente eu tive uma percepção maior da realidade, do mundo. Não estou dizendo que um Alain Delon, um Brad Pitt também não possam ler, mas no meu caso foi isso. Eu não era uma pessoa, um adolescente muito feliz e fui atrás de leituras que justificassem a minha infelicidade ou me pusessem à margem da minha felicidade ou pudessem me instruir um caminho para sair da felicidade. Não consegui sair tanto da miséria pessoal, assim, da angústia pessoal, mas pelo menos ter uma compreensão maior da fragilidade, dos sentimentos e da injustiça humana. Você né? tinha essa coisa de querer entender qual que é o sentido da vida. Sentido do sofrimento. Ser rejeitado. Ser rejeitado por quê? Por que a vida é injusta? Uhum. O que te dá um substrato de justiça? É a religião? É a filosofia? É a poesia? É a literatura? Então, se você pega a alta literatura, te dá uma percepção de misericórdia e dá uma percepção do seu sofrimento, é aquilo que se chama de universal, né? Todo mundo tem mais ou menos os mesmos sofrimentos, tem aspirações, tem vontade de ser amado pela mulher que você quer, tem vontade de ter um emprego que você quer, você tem vontade de ser notado e valorizado pelo trabalho que você tem vontade de ter o trabalho que você gosta de fazer. Às vezes a vida não te dá praticamente muito, ou te dá praticamente muito pouco disso. Então você sente um sentimento de justiça. E esse sentimento de justiça traz essa comunhão entre as pessoas, né? A maioria das pessoas, no sentido pragmático, não dá certo na vida. Mas o que é dar certo? É você ter sucesso financeiro, você ficar com a mulher mais linda? Às vezes, se dá certo, é você ter uma família, um filho, um emprego mediano, e você ter uma comunhão com aquelas pessoas, você ser amigo das pessoas certas. Por exemplo, eu, como vereador, eu tenho que dizer, eu conheço um tanto de gente chata, interesseira, às vezes uma pessoa que eu não sei se quer o meu bem ou não, ou se me ver como ponte, mas é um preço a se pagar. Tem gente boa também, tem muita gente boa. Entendeu? Mas, às vezes, a vida social é chata, é canhestra, assim, a sua vida, a sua qualidade de vida, entre aspas, piora. Eu tô passando por uma desilusão amorosa agora, entendeu? Então, agora, a questão é, você vira um deprimido, um tristonho pragmático, a partir do momento de percepção que a sua vida não é só sua. A sua vida é o trabalho que você faz pelas outras pessoas. Desde a sua família, os seus amigos, até as pessoas que você pode ajudar, tendo o poder que você tem, como vereador, como deputado, ou como escritor, para expandir a consciência das pessoas, ou como jornalista, para dizer o que as pessoas não têm coragem de dizer. Tudo você faz
é pelo outro. E isso é um princípio, entre aspas, cristão. Não é? Até platônico. O sentido da vida é o trabalho que você faz para o outro. Isso é completamente abnegado, isso é completamente cristão. Você sai de si mesmo para se doar ao outro. O sentido da vida é a doação precisa. Agora, é uma doação que você tem que ter uma leitura da realidade. Santo Agostinho falava uma coisa que eu acho genial. Você fazer o bem, ele falava que a ausência do bem que é o mal. E o bem é você perceber a realidade. Não adianta você ter boas intenções. Você tem que ter boas intenções aplicadas à sua compreensão da realidade. Você pode muito bem, por ingenuidade ou por ignorância, exercer o mal achando que está fazendo bem. Acho que no Brasil tem muita gente assim, entendeu? Sobretudo gente de esquerda. Mas você tem gente capciosa, que ordinariamente, objetivamente, exerce o mal, sabendo que está fazendo mal, fingindo que está fazendo bem. O Alexandre de Moraes é uma pessoa assim. Eu tenho certeza que ele sabe que ele está fazendo um mal hediondo, prendendo, arrastando, deixando as pessoas morrendo na cadeia, tirando a possibilidade de convívio familiar, tirando dinheiro de pessoas, de famílias inteiras, exilando, censurando, destruindo o trabalho de pessoas inteiras. Tenho certeza que ele é, essencialmente, infelizmente, um homem mau. Tem muita gente assim, mas tem muita gente que é acobertada pela ignorância. A ideologia, sobretudo essa ideologia pseudo-progressista, de achar que você tem que fazer uma revolução social, te deixa cego nesse sentido. Tem muita gente que deve achar legal eu ter sido cancelado como se eu fosse um nazista, porque eu levantei um braço num discurso de meia hora contra o nazismo, porque acha que eu sei que eu tenho que ser um mal a ser destruído. Entendeu? Quando você compara o seu adversário político, alguém que você não concorda, a um nazista, a um fascista, a um racista, o que você pressupõe dessa pessoa? Essa pessoa não vale nada. Se você pressupõe que essa pessoa não vale nada, essa pessoa tem que ser destruída. E aí te dá um sentimento bom, de justiça. Na verdade, isso é um sentimento satânico. Isso é um sentimento do mal. É você destruir alguém porque você se coloca no altar do bem, porque você não tem dimensão de perceber a realidade, e a realidade destruir a vida de uma pessoa. Esse é o mal, que opera em duas etapas, ou pela ignorância absoluta da realidade, de Santo Agostinho, ou pela capciosidade de um Alexandre de Moraes. E aí, de tudo isso que você foi pensando, você acha então que essa ideia do sentido da vida tá no outro? Não tem outro. Não tem outro, não tem sentido de vida. Qual o sentido de vida? Ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Religiosamente, eu falei isso até em outro podcast recentemente, parece uma coisa arrogante que eu vou te dizer. Eu acho que todo mundo acredita na mesma coisa que eu acredito. Todo mundo acredita num princípio de que existe algo maior, transcendente, que está além de nós, que a gente intui internamente, que vai além da matéria, inclusive do ponto de vista do universo mesmo, entendeu? Tem 6 bilhões de galáxias, você nunca vai conhecer essas 6 bilhões de galáxias, mas você intimamente sabe que elas existem. E sem a sua consciência, você que é um grão de areia, indiferente, que o universo é diferente, você tem a percepção de que o universo existe, está entranhado dentro de você. Sem a sua percepção e consciência, o universo vira um parque de diversões sem público. Uhum. Isso é um princípio de Deus também. Deus é a manifestação da nossa bondade entranhada enquanto instinto. A gente pode ser melhor do que a gente mesmo. A gente não precisa comer todo bicho que a gente vê. A gente precisa passar em cima do outro. Ou seja, a gente tem uma ética de transcendência que faz com que a gente vá além das nossas próprias pulsões, além das nossas próprias ambições, inclusive se sacrificando, como é o exemplo do Cristo. Então, Deus, todo mundo acredita na possibilidade intuitiva, que eu tenho certeza que acredita, que existe um Deus de bondade e misericórdia, mas ninguém sabe exatamente o que é, para onde que a gente vai, de onde que a gente veio. O negócio de céu, inferno, purgatório, uma religião sistematizada, eu acho que isso é no plano da mitologia intuitiva. Pode ser que exista, pode ser que não. Agora, o princípio de bondade, de transcendência, que é arraigado em Deus, e esse princípio que é arraigado no discurso, sobretudo cristão, de bondade, misericórdia, de perdão, de perceber que toda família, na verdade, é uma metáfora. Quando o Cristo fala, não é só você que é meu irmão, não é só você que é meu pai, é a família humana, essa agregação de bondade, de perceber que o sentido da vida é o outro, e o caminho para o outro é Deus. Inclusive do ponto de vista de mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento se completa ao primeiro. O que é? Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não sabe o que é Deus, você eventualmente vai dizer que o amor ao próximo, a ação de amor ao próximo, é a tradução plena de Deus.
Ou seja, quando você exerce o amor, quando você age em prol das pessoas de uma sociedade, como político, como poeta, como pai, como mãe, como amigo, você está exatamente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é básico. Agora, se existe purgatório, se existe vida além da morte, não sei. Agora, esse discurso de intuição de uma realidade transcendente, de bondade que existe dentro e fora de nós, é o que une todo mundo. Sim. Esse sentimento de religiosidade. Isso une agnóstico, ateu, crente, todo mundo. Só que algumas pessoas têm umas regras, e algumas regras, às vezes, são até, eu acho que vão além desse amor ao próximo, né? Tem muita bobagem em algumas religiões e algumas igrejas. Mas tem muita besteira também, sobretudo naquele que diz que não acredita em nada. Eu não acredito em quem não acredita em nada. Eu, se não acreditasse em nada, já tinha dado um tiro da cabeça há muito tempo.